Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de contabilidade gerencial para tomada de decisões. Eu sou o professor Roberto e essa é a nossa terceira aula, onde a gente vai falar um pouco mais sobre markup e ponto de equilíbrio. Só para relembrar, isso está previsto no nosso cronograma, eu apenas adicionei um pouquinho um dos tópicos ali na terceira aula, que é para falar mais especificamente do ponto de equilíbrio. Estava inicialmente previsto, mas a gente vai comentar um pouco o que acontece, como que eu tenho as variações, limitações, enfim, como utilizar melhor essa técnica no dia a dia. Vamos lá, primeiro tópico, as variações e as limitações dessa técnica de precificação. Tem duas situações que nós vamos ver, que é a transformação desses valores monetários quando a gente não tem um percentual pré-estabelecido e a diferença entre margem de contribuição e a margem de lucro, conceitualmente e na prática também. Por fim, depois a gente ainda falando do markup, vai ver a realização do uso do markup, essa diferença do divisor, que a gente chama de índice, contra o multiplicador, né? Para a gente poder reaplicar o mesmo índice, o que eu tenho que observar, como fazer essa prática. Então, para começar, relembrando aí, o markup é o quê? É uma técnica de precificação que vai estabelecer um preço que seria o ideal para a gente vender. Lembrando sempre, como a gente já comentou nas aulas presenciais e aqui na videoaula também, o que a gente tem que saber do markup? Que ele indica, a partir dos nossos próprios cálculos, qual seria esse preço de venda ideal. Quer dizer que o mercado vai aceitar isso? Quer dizer que na prática funciona sempre assim? Não. Eu preciso levar em consideração toda uma realidade que acontece no meio empresarial. Mas eu preciso saber o quê? Ele é uma ótima técnica, leva em consideração os custos e despesas variáveis inicialmente, como a gente está estudando, né, para poder estabelecer então uma margem de contribuição e com essa margem já pré-estabelecida eu posso saber qual seria o preço de venda ideal. A gente já viu que ele é dividido em duas etapas, onde primeiro a gente faz uma divisão e depois a gente faz uma multiplicação com esse índice encontrado. Então tá aí a fórmula, vocês já estão utilizando ela, acredito que agora está ficando cada vez mais fácil. O que seria essa ideia de variação ou limitação do uso da técnica de precificação? A primeira situação que é muito comum acontecer é a transformação ou a necessidade de transformar valores monetários quando eu não tenho percentuais para poder calcular o markup. Então, usando aquele exemplo que a gente já vem praticando, o mesmo exercício ainda, só para dar uma situação um pouquinho mais prática. Eu tenho ali o conjunto de informações que são no sentido de gastos variáveis, ou seja, custos e despesas variáveis, e aí, no frete, como a gente pode observar aqui, eu tenho esse valor em reais, ou seja, um valor monetário. Eu não tenho ele em percentual. Como eu ainda não tenho um preço de venda, lembrando que esse frete que a gente está falando aqui é uma estimativa para a realização da venda, ele é tratado como uma despesa neste caso, e não como um custo. Por quê? O frete ele tem a particularidade de que quando a gente paga o frete para realizar uma compra do produto para depois revender, na parte da compra ele é tratado como custo, ou seja, ele é integrado ao preço do produto. Aqui esse frete que a gente está discutindo ele é tratado como uma despesa variável, ou seja, é um frete necessário para realizar a venda que vai nos gerar a receita. Então, o que eu posso fazer diante das circunstâncias? A gente vai utilizar uma técnica muito simples, que aí sempre vale lembrar, você vai fazer a prova real para poder confirmar se aquilo está funcionando do jeito que você deseja. Então, o que eu faço? Eu divido o valor do dinheiro, aqui o valor monetário, para transformar ele em percentual. O valor em reais do frete, R$ 3 neste exemplo, dividido pelo custo unitário do produto, que são os R$ 15. Lembrando que como aqui tudo é unitário, a gente não está discutindo aqueles métodos de rateio de custo, tá bom? E aí você precisa sempre observar, se comprou 20 unidades e o valor do frete foi, sei lá, R$ 100, você vai precisar fazer um rateio de acordo com o critério que a empresa utiliza. Mas não é isso que está em discussão aqui. Então, essa técnica ela é bem simples e direta, é para poder facilitar o processo. Com isso, eu chego à conclusão de que o frete passa a ter um percentual de 20%, como a gente está vendo ali embaixo. Então, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo de uma forma mais prática. Bom, então aqui como vocês podem ver, a gente tem as mesmas informações utilizadas no exercício anterior, onde na primeira parte eu não consigo encontrar o meu subtotal, naquele raciocínio que a gente fez para depois precificar. Eu não consigo encontrar o valor total dos custos e despesas variáveis em percentual. Por quê? Porque o valor do meu frete está em reais. Então a gente faz a seguinte técnica: se transforma em 20% quando a gente faz ele dividido pelo próprio custo unitário do produto. E aí eu encontro esses 20% para poder aplicar no meu markup. Com isso, eu encontro então aquele valor necessário para
totalizar o que vai gerar o meu índice. Ou seja, 6 mais 4 mais 20 mais 20. E aí eu encontro, então, seguindo a nossa fórmula do markup, o meu índice divisor, que é o quê? 100 dividido por 100 menos o valor dos custos e das despesas variáveis. Então, com isso, a gente encontrou que o índice aqui seria 2,00, e aí basta multiplicar, então, o meu custo unitário, R$15, que não foi modificado aqui, pelo meu índice 2,00. Logo, eu teria, então, um preço de venda ideal de R$30, como a gente pode ver. Basicamente, o raciocínio ele é simples e direto assim. Para confirmar se isso tudo está funcionando como a gente deseja, o que eu vou fazer sempre? A minha prova real, que é nada mais nada menos do que uma DRE de um único produto, de uma única venda, né? Tudo de forma unitária. E aí a gente vai ter preço de venda, os meus R$30, calculados os impostos, comissão e frete junto com o custo unitário, sempre de acordo com os valores que a gente pré-estabeleceu, está aqui do lado, ó. Como a gente pode ver, eu fiz o mesmo raciocínio da aula anterior, preço de venda vezes o percentual do imposto, preço de venda vezes a comissão, preço de venda vezes o frete. Com isso, a gente consegue manter o que nesse raciocínio? Consegue manter a margem de contribuição da maneira desejada. Então, aqui em cima, a gente não tinha pré-estabelecido que a margem seria 20%, então a gente manteve isso e é a parte mais importante, tá bom? Então, sempre faz a prova real para poder confirmar se aquele raciocínio está correto. Com os valores, a gente chegou então a uma margem de contribuição de R$6 e com esses R$6 eu tenho os 20% desejados. Isso poderia ser utilizado para cada um desses itens de custos e despesas aqui. Tá? Vale lembrar, menos o custo unitário, obviamente, mas vale lembrar que é importante sempre cuidar com esse raciocínio para não confundir eventualmente alguma coisa com outra que não possa ser encaixada aqui. Lembrando sempre que a gente está falando só de custos e despesas variáveis. Continuando o nosso raciocínio, vamos ver agora qual que é essa diferença entre margem de contribuição e margem de lucro. São termos relativamente similares, que às vezes parecem ser a mesma coisa, mas na verdade não são. Margem de contribuição primeiro significa o quê? Preço de venda menos custos e despesas variáveis, ou seja, é aquilo que me sobra, representando então quanto cada produto pode contribuir na receita da empresa. Quando eu consigo ter essa informação individual, de forma unitária, eu consigo estabelecer se aquele produto está de fato contribuindo para o pagamento dos custos e despesas fixas. Então, a margem de contribuição ela é calculada antes da entrada ou antes da gente associar os custos e despesas fixas. Ele só leva em consideração isso, preço de venda menos custos e despesas variáveis. A margem de lucro, por sua vez, adiciona essa parte dos custos e despesas fixas. Então, ela nos dá uma ideia mais real de quanto aquele produto gera de lucro quando se tira todo tipo de despesa ou custo, dependendo da terminologia que você está utilizando, dependendo da forma como você está fazendo. Por quê? A margem de lucro tem por interesse demonstrar quanto é que sobra de cada produto ou da receita total da empresa, dependendo da forma como você está calculando, para poder estabelecer então o que é de fato lucro da empresa. Qual é o resultado que ela obtém ao realizar aquela operação, aquele conjunto de vendas, o pagamento de todas as despesas e etc. Então, aqui na segunda planilha, eu estou demonstrando para vocês essa ideia da prova real para a gente usar as mesmas informações anteriores e separar esses dois conceitos. Como a gente pode ver, ela segue uma sequência, essa demonstração de resultado. Então, eu tenho receita, ou nesse caso, por ser unitário, a gente chama de preço de venda. Eu tenho os custos e despesas variáveis, e aí, então, eu encontro a minha margem de contribuição. Seja qual for o valor, eu faço o cálculo para identificar esse percentual, se eu quero isso ou esse tipo de informação. Já a margem de lucro, se eu fizer quando eu estou calculando apenas no caso de um produto, eu preciso tomar cuidado para não confundir as coisas. Porque vejam, por exemplo, eu estou usando aqui as mesmas informações, mas quando eu chego nessa parte final e adiciono os custos fixos, usando aí o exemplo do exercício anterior, né, do exercício 1, R$4.500, esse produto ele não me dá lucro, ele me dá um prejuízo de menos R$4.494. Por quê? Porque aqui eu estou utilizando um custo fixo muito alto, é claro que é só um exemplo, mas eu estou usando ele de uma maneira que não é compatível com a ideia do cálculo do valor unitário. Eu deveria, por exemplo, se eu tivesse essa informação, fazer uma espécie de rateio para separar aquela contribuição de cada produto. E aí, no caso da margem de lucro, não tem como a gente executar isso no nosso exercício.
Para fazer a ideia ou para tornar prática a ideia da margem de lucro, a gente vai ter que utilizar o quê? Um conjunto maior de informações, que seria o exemplo da DRE, onde eu tenho ali uma certa quantidade vendida já, não apenas uma única unidade. Eu tenho mais do que uma unidade vendida dentro daquele período, né? Como o custo fixo aqui ele é mensal, a gente está calculando a ideia então da margem de lucro ou contribuição que seja de maneira mensal também. Então, aqui só para dar o exemplo, a gente tem 1.000 unidades vendidas em um único mês, e aí eu posso estabelecer as duas informações. Aqui do lado esquerdo, a margem de contribuição, como a gente pode ver, o resultado deste único produto sendo vendido de maneira bruta, ou seja, quanto ele contribui para pagamento de custos fixos, se dá no valor de R$ 6.000. O que a gente fez aqui? Uma simples DRE, assim como na prova real, só que multiplicado pelas quantidades. Então, a receita é estabelecida de acordo com o preço de venda, como a gente está vendo, R$ 30, vezes a quantidade, as 1.000 unidades. O mesmo vai acontecer para o imposto, comissão, frete e o próprio custo unitário. Tomar sempre esse cuidado, porque se eu estou vendendo 1.000 unidades para ter R$ 30.000 de receita, eu também estou comprando 1.000 unidades, gastando R$ 15 a cada uma. Ou seja, eu estou tendo um custo de compra desses produtos, que a gente está chamando de custo unitário para simplificar, mas o custo de compra aqui seria R$ 15.000. Tirou todas as despesas e custos variáveis, vejam que aqui do lado a gente não tem ainda custo fixo, sobraram R$ 6.000, que é o quê? Aquela margem de contribuição desejada logo no início da precificação. E aí, se eu quero entender melhor essa margem de lucro de fato da empresa, o que eu preciso adicionar de diferente aqui? Após pagos todos os custos e despesas variáveis, a gente chega à margem de contribuição. Aí eu coloco o custo fixo, como a gente está usando de exemplo, R$ 4.500. Logo, eu tenho um resultado líquido. Vejam a diferença. Na margem de contribuição, a DRE chama isso de resultado bruto. Né? Em alguns casos, resultado operacional bruto. Aqui a gente já tem, então, agora um resultado líquido, que é o quê? Pagas todas as despesas e custos variáveis e fixos, que aqui a gente só está chamando de custo fixo para simplificar. Sobram, portanto, R$ 1.500. Se sobram R$ 1.500, qual é a minha margem de lucro neste exemplo? 5%. E quer dizer o quê? De todos os R$ 30.000 que a gente realizou de venda no mês, apenas 5% é o nosso lucro. O restante, os outros 95%, foram pagos em forma de despesas ou gastos, de modo geral, que são variáveis e fixos. Então é para isso que serve a margem de lucro e a margem de contribuição. Seguindo com o nosso raciocínio, agora a gente vai ver então como utilizar o markup para mais de um produto. Eu preciso observar duas coisas muito simples e tranquilas de se executar. A primeira delas é verificar se os custos e despesas variáveis são de fato compatíveis entre os produtos. A gente já vai ver o que isso significa. E para executar isso, basta que eu reaplique esse índice do markup, multiplicando ali pelo custo unitário de cada produto. Então, voltando à nossa planilha, percebam que eu estou usando aqui as mesmas informações do exercício anterior. A gente já calculou todo o markup, e aí aqui eu fiz uma pequena modificação, que é o quê? Eu tornei o produto 2 e 3 compatíveis entre si, ou seja, eu posso utilizar o mesmo índice para os dois, basta que eu multiplique pelo custo unitário de cada um. Vejam que quando a gente faz essa soma de custos e despesas variáveis para o markup, a gente tem esse subtotal. Eles não são, de fato, aqui todos compatíveis. Então, eu não poderia, por exemplo, utilizar esse mesmo índice para todos os produtos. Eu só posso utilizar essa réplica no caso dos produtos 2 e 3. Por quê? Porque os custos e despesas variáveis deles são iguais, como a gente pode observar. O imposto do produto 2 é 4%, do 3 é 4% também. Da comissão, 3 e 3. Frete, 2 e 2. Margem de contribuição, 20 e 20. Logo, se esse subtotal é igual em dois ou mais casos, bastaria que eu multiplicasse o mesmo índice, vejam que ficou o mesmo índice aqui, 1,4084, pelo custo unitário de cada um, e eu teria o preço de venda de cada um então. Então, nos casos dos produtos 2 e 3, basta replicar o processo. Ou seja, o que eu preciso observar é que se aqui eu tivesse todos os produtos da seguinte maneira, por exemplo, 4%, 3%, 2% e 20%. Agora, o produto 1 também é passível de utilização do mesmo índice.
E no produto 4, 4%, 3%, 2% e 20%. Agora também o produto 4 é passível de utilização do mesmo índice. Então, como esse índice não muda entre os 4 produtos, basta que eu apenas utilize o índice vezes, como a gente está calculando aqui, o custo unitário de cada um, vezes R$ 15 para o produto 1, vezes R$ 20 para o produto 2 e assim sucessivamente. Então, quando eu quero estabelecer um índice que eu possa utilizar para todos os produtos da minha empresa, o que eu preciso fazer? Observar cada produto para saber se o imposto que eu pago em cada um deles é a mesma coisa, ou a comissão, o frete, qualquer outro tipo de despesa variável. E aí eu não preciso me preocupar se o custo unitário de cada um é diferente, porque eu posso usar essa mesma técnica para vários produtos. Apenas eu não poderia fazer isso naquele cenário original, como vocês viram que o índice acaba sendo diferente por conta destas informações. Então isso seria reaplicar o índice. Eu não preciso ficar fazendo toda vez esse cálculo. Se eu já sei que o produto que eu vendo se encaixa nas categorias e se encaixa nas mesmas descrições dos outros, provavelmente ele terá o mesmo conjunto de custos e despesas variáveis e os produtos que eu já estou vendendo. Basta que eu salve esse índice para poder reaplicar esse raciocínio de acordo com o custo unitário de cada um. Isso vale também para quando a gente tem, por exemplo, um aumento no custo de compra. Então, se originalmente eu comprava o produto a R$ 15, eu não vou precisar recalcular tudo, eu só vou precisar recalcular essa segunda parte. Por quê? Se eu já tenho isso aqui pré-estabelecido com o meu índice de markup pela divisão que a gente já executou, basta que eu atualize então o meu preço de venda, a exemplo aqui do produto 1. Vamos supor que a inflação subiu, o tempo passou e agora o meu fornecedor me vende esse mesmo produto a R$ 50. Com isso, agora eu sei que o preço de venda ideal passa a ser 70 e não, como a gente estava vendo antes, R$ 21,12. Muito bem. E agora chegamos então ao ponto de equilíbrio. Como a gente já viu, o ponto de equilíbrio serve para quê? Para igualar o meu lucro a zero, ou seja, ter receitas e despesas no mesmo montante. Não posso confundir que o ponto de equilíbrio serve apenas para estabelecer uma meta ou um objetivo dentro da empresa, e ele não significa lucro. Ou, se significar, ele sempre tem que ser associado a zero, ok? Então está aqui a fórmula para a gente relembrar. Mas agora a gente vai avançar um pouco mais nesse raciocínio, porque é uma dúvida muito comum de quando eu tenho mais de um produto sendo vendido, eu preciso calcular esse ponto de equilíbrio para vender todos ao mesmo tempo. Então, como a gente viu, a fórmula ela serve para estabelecer o ponto de equilíbrio de acordo com um único produto. Agora, o raciocínio que a gente vai fazer é esse. Primeiro, encontrar o nível de participação de cada produto nas vendas. Depois, a gente vai determinar esse preço de venda desse conjunto. Também, normalmente se chama isso nos livros ou na literatura de modo geral, de mix de produtos, que é quando eu vendo 1, 2, 3, 4, 5, quantos produtos existirem na empresa, desde que todos eles estejam associados ao mesmo conjunto de custos fixos e despesas fixas, tá bom? E aí, por fim, depois a gente vai determinar a margem de contribuição. Para fazer isso, dentro do conjunto, a gente tem que levar em conta os custos e despesas variáveis. Logo, com estas duas informações, a gente consegue encontrar o ponto de equilíbrio do conjunto, que é quando eu vou vender 2 produtos ao mesmo tempo, 3 produtos, cada um na sua quantidade, e aí, por fim, eu vou separar para saber quanto de cada produto eu tenho que vender para alcançar aquela meta pré-estabelecida. Então vamos lá, observando aqui que eu estou usando as mesmas informações hipotéticas do exercício anterior. Primeiro, para calcular ponto de equilíbrio, o que a gente aprendeu a fazer? O markup. Então eu só repliquei as informações, está aqui igual aquela outra fórmula que a gente utilizou, dentro daquela tabela, melhor dizendo, né, da planilha. E aí eu repeti as informações para a gente ter uma base para começar. Então, como a gente viu, se eu quisesse encontrar o meu ponto de equilíbrio aqui, eu precisaria do quê? Do meu custo fixo, R$ 4.500, dividido pela margem de contribuição de cada um. O problema é que, nesse cenário, nessa ideia, eu estaria vendendo apenas o produto 1 ou apenas o produto 2. Mas agora a gente vai fazer um exemplo de quando a gente vende o produto 1 e o produto 2 ao mesmo tempo. Ou seja, o cliente ele chega na minha loja e ele que vai escolher. Se ele quiser comprar só o produto 1, ele vai comprar. Se ele quiser comprar o 1, o 2, o 3 ao mesmo tempo, ele vai comprar todos. Mas eu vou encontrar o meu ponto de equilíbrio desse conjunto que eu tenho para venda todos os dias.
Então, primeiro passo, encontrar o nível de participação de cada produto de acordo com o histórico de vendas ou estimativa, como a gente viu. O que quer dizer isso? O histórico de vendas ele depende, obviamente, de um conjunto de informações anteriores. Então, se eu não tenho, eu vou ter que trabalhar com uma estimativa. Aqui eu estou dando um exemplo, só para a gente poder fazer um raciocínio mais rápido, de que eu já estabeleci que, ao longo do meu conjunto de vendas passado, eu posso identificar que o produto 1 ele vende numa média, que assim seja, 400 unidades. O produto 2 vende 600, então eu vendi 1.000 unidades no total. Então é só um cenário hipotético para a gente estabelecer o quê? O nível de participação de cada um destes produtos, que é a informação que de fato nos interessa. Então o produto 1 é responsável por 40% das vendas, o produto 2 é responsável por 60%. Como é que eu sei disso? Basta que eu divida a quantidade de cada produto que foi vendida pelo total de vendas realizadas no período. Isso pode ser anual, pode ser mensal, da forma que vocês acharem mais interessante. Então, no segundo passo, eu vou determinar o quê? O preço de venda do conjunto ou do mix de produtos. Primeira coisa que a gente faz, estabeleceu então a participação, agora eu vou observar o preço de venda de cada um e fazer uma rápida multiplicação para encontrar o quê? Essa forma proporcional. Proporcional no sentido de combinar e entender que ao mesmo tempo eu posso estar vendendo só o produto 1, só o produto 2 ou o produto 1 e o 2. Como eu não tenho certeza de quantas vezes isso vai acontecer, a gente vai fazer uma combinação por meio do uso da estatística. Então, o preço de venda proporcional, entendendo que ao mesmo tempo eu vou vender tudo, vai ser estabelecido assim: preço de venda original, individual de cada um, vezes a participação que cada um possui. Então, logo, eu encontro que o meu preço de venda proporcional é R$ 8,82 para o produto 1, R$ 16,90 para o produto 2. O que me dá a entender, então, o que? O meu preço de venda do conjunto seriam os R$ 25. Nada mais, nada menos do que a soma desses dois. Se eu tivesse 3, eu ia fazer cada um separado para depois somar os 3. 4, 5 e assim sucessivamente. A terceira etapa é a mesma lógica, só que com custos e despesas variáveis. Então aqui eu trouxe item por item, mas se você já tem o total, bastaria que fizesse o total, né? Então aqui eu separei, para a gente lembrar, ó, as mesmas informações, incluindo o meu custo unitário, porque ele é tratado como um custo de despesa variável aqui também, para a gente encontrar o quê? Que no produto 1 eu gasto então R$ 17,65. Proporcionalmente, eu sigo a mesma lógica, 17,65 vezes 40%, que vai me dar os 7,06. E aqui no produto 2, a mesma coisa. Vou ter R$ 13,52. Depois, basta somá-los de novo. Tá vendo? A gente vai fazendo essa lógica para poder encontrar, então, o que é dentro do conjunto preço de venda, custo e despesa variável, para achar a nossa margem de contribuição. Estabelecidas essas informações, eu chego à minha margem de contribuição de acordo com o produto. Vejam que aqui sobrou R$ 5,14, né? Preço de venda menos custo de despesas variáveis, e dá os mesmos 20%. Às vezes isso não vai acontecer, porque se eu tivesse pré-estabelecido aqui valores diferentes na hora que a gente criou o markup, poderia ter uma média ponderada desses dois. Por exemplo, 20 mais 30, aí eu teria uma média ponderada e não exatamente 20%. Então, eu estabeleci aqui a minha margem de contribuição para poder fazer o quê? Aplicar a fórmula do ponto de equilíbrio. Como é que a gente faz isso? Basta que eu divida total do custo fixo, vamos relembrar aqui, R$ 4.500. A gente pode ver dentro de um único mês, né? Custo fixo mensal. Dividido pelo quê? Pela margem de contribuição, o 0,20 ou 20%, enfim, como queira. Isso indica que eu tenho um ponto de equilíbrio a ser alcançado de R$ 22.500. Logo, eu tenho então como encontrar a quantidade a ser vendida. Lembre-se que isto é o ponto de equilíbrio do conjunto, do mix de produtos, porque eu estou vendendo aqui produto 1 e produto 2 ao mesmo tempo. E eu não sei exatamente ainda quanto que cada um tem que ser vendido. É o que a gente vai descobrir agora a partir da base da participação. Então eu descobri que eu tenho que vender 874 conjuntos ou mix, que seja como preferirem chamar. Mas o que significa isso? Eu vou, de acordo com aquela base inicial,
estabelecer essas mesmas informações para cada produto. Então, eu não tenho que vender 874 unidades, mas essas unidades são do quê? Com base na participação, como a gente pode ver aqui a seguir, eu vou pré-estabelecer então. No caso do faturamento, desses 22, 9.000 serão alcançados por meio do produto 1. Por quê? Porque ele é responsável por 40% das vendas. Então, como é que a gente está calculando isso? 22.500 vezes 40%. E a mesma coisa vai ser aplicada, os 40%, pela quantidade. Para a gente poder saber, então, dessas 874 unidades, eu tenho que vender 349 do produto 1. Do produto 2 eu sigo a mesma lógica para então encontrar a mesma informação. Quando eu vender 9.000 do produto 1, 13.500 do produto 2, eu vou ter 22.500 e eu vou ter ao mesmo tempo as 874 unidades vendidas. Mas aí no final das contas, como é que a gente sabe se isso tudo realmente está certo? A gente vai sempre utilizar a DRE, ou prova real, que é quando a gente identifica se as informações projetadas, ou seja, desejadas, estão de fato acontecendo. Nós vamos simular aqui um cenário onde aquilo que foi desejado, que são os 22.500 em faturamento, 874 unidades, proporcional a cada produto, foram realizadas ou foram vendidas. Então, basicamente, a gente calcula a receita bruta de acordo com o quê? A quantidade que eu deveria vender do produto 1, que seriam as 349 unidades, vezes o preço de venda do produto 1. Por quanto que eu vou vender ele? A R$ 22,06, como a gente calculou no markup inicialmente. Se você não está utilizando o markup para calcular, basta pegar o próprio preço de venda. E aí a mesma regra a gente aplicou para o imposto, onde eu vou ter então os R$ 7.000 de receita, multiplicados pelo imposto do produto 1, que seriam os 6% projetado inicialmente. A mesma coisa vai acontecer com a comissão, com o frete, 4% e 2%. E aí a gente vai ter logo, de cara nesse primeiro produto, uma venda então realizada, onde me sobra R$ 1.500 de margem de contribuição, como a gente pode ver aqui. Só que aí acontece o quê? Eu estou vendendo não só o produto 1, eu estou vendendo também o produto 2. Então eu preciso lembrar que esse custo fixo, num exemplo muito simples aqui, está sendo rateado. Eu fiz eles separados, essa segunda parte aqui embaixo, para a gente poder ter essa ideia mais clara. O que está acontecendo em cada produto, já que eu estou vendendo os dois ao mesmo tempo. Com isso eu começo a estabelecer que estes produtos eles podem ser modificados, eu preciso melhorar o preço de venda, diminuir algum tipo de custo ou despesa e etc. Ou seja, tomar decisões. Então, se eu fizer essa venda exatamente do jeito que está projetado aqui, o que acontece? O produto 1 me dá prejuízo. Eu tenho menos R$ 706,52. Já o produto 2, ele faz exatamente o contrário. Quando eu estou realizando essa venda, ele me dá então um lucro de R$ 706,52. E aí, por fim, a gente chega ao resultado conjunto. O que acontece na empresa se ela vender os dois ao mesmo tempo? Aqui, a gente apenas está somando essas duas colunas. 7.000 de um mais 14 do outro, e assim sucessivamente. O custo fixo, então, ele está sendo aplicado integralmente, que seriam os R$ 4.500 que a gente projetou, de acordo com as informações do exercício, para termos, portanto, um lucro ou resultado líquido de R$ 0. Ou seja, executando esta venda da forma como a gente projetou, 60/40 no caso aqui dos produtos, de acordo com o faturamento, 22.500, a quantidade pré-estabelecida, 874, a gente encontrou o nosso ponto de equilíbrio em conjunto, vendendo ao mesmo tempo produto 1 e produto 2. Se eu tivesse mais produtos, eu só teria que refazer o processo aplicando a mesma técnica e a mesma regra para todos eles, ao mesmo tempo, como a gente viu. Isso é chamado de mix de produtos ou conjunto, depende da forma como você prefere. Mas de toda sorte, a gente chegou então ao nosso ponto de equilíbrio de fato, como foi projetado, vendendo 22.500 de acordo com a receita de cada um, tendo a despesa e custo variável de cada um e o custo fixo aplicado aos dois integralmente. Logo, resultado líquido, R$ 0, igual a ponto de equilíbrio. Bom, pessoal, é isso por hora. Espero que tenha ficado claro para vocês. O vídeo fica disponível para que vocês possam ver e rever. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.